Você já ouviu falar em endometriose? Oi, tudo bem? Eu sou a Ellen Costa Muniz e eu não sou médica nem especialista na área, mas eu sou portadora da doença endometriose. A endometriose, ela é uma doença crônica que é muito mais comum do que a gente imagina. Ela atinge 1 em cada 5 mulheres no mundo. E se você parar para pensar, tem muitas mulheres, assim como eu, assim como você, eu acredito que está vindo aqui assistir esse vídeo, também tem endometriose. A diferença é que algumas são sintomáticas, como é o meu caso, sentem todos os sintomas, e outras são assintomáticas. A endometriose, ela é uma doença que demora muito tempo para ser diagnosticada. Na maioria das vezes leva muitos anos para a gente descobrir que tem essa doença. E ela, se demorar muito tempo para ser descoberta, pode acontecer algumas complicações, como dificuldade de engravidar e até mesmo a infertilidade. Mas calma, a gente vai debater um pouquinho, claro, do pouco do que eu sei, né, e do pouco do que a gente pesquisa em relação a esse acompanhamento da endometriose. Bom, o que é endometriose? A endometriose são as células do endométrio, né, que são as células que revestem a parte interna do nosso útero, crescem em outros lugares que não sejam dentro do útero. No meu caso, por exemplo, é no ovário esquerdo, mas pode acontecer também nas trompas, atrás do útero, dentro dos ovários, né, como é o meu caso, e em outros órgãos do corpo. Durante o ciclo menstrual, essas células também respondem aos estímulos da menstruação. E o que acontece? Há o sangramento, né? Há a descamação dessas células, porém esse sangramento não tem para onde escorrer, porque não está no seu devido lugar, né? Não está dentro do útero. E isso causa muita dor e inflamação no corpo feminino. Como funciona no corpo? Dentro do nosso corpo, na parede do endométrio, se prepara todos os meses para poder receber um embrião. Quando isso não acontece, essa parede descama, recebendo os estímulos para a menstruação, e o sangramento desce. Mas, e com essa parede, né, com esse tecido do endométrio, com essas células que não estão dentro do útero? Bom, elas respondem ao mesmo estímulo, porém, esse sangramento não tem para onde ir. Com isso, que causa aderências dentro do nosso corpo. São como cicatrizes, sabe? Pequenas feridas, e isso deixa o corpo feminino muito inflamado e muito inchado. A endometriose é uma doença crônica, inflamatória e autoimune? Sim, a endometriose é uma doença crônica e também é uma doença inflamatória. É uma doença crônica porque ela não tem uma cura definitiva, tá? A gente aprende a conviver com ela, a gente aprende a lidar com ela, mas ela não tem uma cura definitiva. Por mais que haja cirurgia, no seu caso, por exemplo, você precise passar por uma cirurgia, ainda assim não é uma cura, tá? Porque a endometriose é uma condição genética. Tá bom? É uma condição de vida, ela não é definida pela genética dos nossos pais, mas ela é definida pela nossa própria genética. Então, é a sua condição. Ela também é inflamatória e é uma inflamação constante. Por quê? Porque existe, né, um sangramento ali acontecendo dentro do seu corpo, mas no lugar errado. Então, sim, é uma doença inflamatória, é uma doença crônica, porém ela não é uma doença autoimune. Porque nas doenças autoimunes, né, é o seu próprio corpo combatendo e destruindo parte dele mesmo. Diferente da endometriose, que é apenas uma inflamação e um tecido que cresceu fora do seu lugar comum, né, que é o tecido do endométrio. Sintomas e impacto na vida. Bom, sobre os sintomas vai depender bastante se você é sintomática ou assintomática. Mulheres assintomáticas, normalmente elas demoram muito mais tempo para descobrir. E, infelizmente, isso é um perigo, porque se você demora muito tempo para descobrir a endometriose, pode ser que esse agravante da demora da descoberta gere infertilidade. No caso da mulher que é sintomática, a gente costuma sentir muita dor com frequência. Então, excesso de dor, sabe, dificuldade de mobilidade, passar dia ou dias inteiros na cama, vomitar sempre que menstruou, quase sempre, isso não é comum e pode ser sim um sintoma de endometriose, tá? Mas óbvio que a única pessoa que pode dizer isso é o seu médico. Eu, por exemplo, descobri endometriose aos 27 anos e eu já sofria com os sintomas da endometriose desde a minha adolescência. Então eu tinha muita dificuldade de mobilidade, eu tinha muita dificuldade com dor, eu tinha muitas cólicas muito fortes, eu
andava curva para ir até o banheiro, eu não conseguia andar ereta, principalmente quando a minha menstruação chegava, eu não conseguia ficar em pé, eu tinha que me abaixar e ir assim, ó, tateando até o banheiro. Isso desde que eu tenho 16, 17 anos. Com o uso do anticoncepcional, por escolha própria, né? Não porque já tinha sido diagnosticada com a endometriose, deu uma melhorada, mas ainda assim eu não fiquei curada, né? Então, com o passar do tempo, eu tive uma crise aos 27 anos e, sendo socorrida, foi que os meus médicos começaram a investigar de fato a possibilidade de endometriose. Eu descobri a endometriose. E agora? Primeiro, eu quero dizer pra você que fica tranquila. Primeiro, se sinta acolhida. Nós somos muitas mulheres que temos endometriose. 2, é mais comum do que parece. No começo eu sei que é um choque. A gente descobre que tem uma doença crônica e se depara com um universo de informações. Eu lembro que quando eu descobri o meu caso de endometriose há 3 anos atrás, a quantidade de informação era muito pouca, muito escassa. Eu lembro que eu vim aqui pro YouTube procurar mulheres que também tinham endometriose, que também estavam numa situação parecida com a minha, e foi muito difícil de achar, principalmente dando informações claras sobre isso, sobre o que é ter a doença e como lidar com ela. Então, fica calma, fica tranquila. Não é o bicho de 7 cabeças que parece. Não é tão difícil quanto parece. E sim, a gente pode ter uma vida saudável, a gente pode se preparar para engravidar. Se você já é mãe e quer ser mãe de novo, você pode sim ter mais filhos. Fica tranquila, porque além de você já ter nascido assim, tá? A endometriose, ela é uma condição crônica, mas você não precisa se preocupar, porque definitivamente não é o fim do mundo. Inclusive, existem muitas famosas que a gente conhece que têm endometriose. A Larisa Manoela, a Anitta, a Gisele Bündchen e várias outras mulheres que a gente conhece da televisão têm endometriose e têm uma vida saudável. Muitas, inclusive, são mães, como a Tata Werneck, a Giovanna Eubank. Então, você vê a quantidade de mulheres que têm endometriose. Você consegue perceber o quão comum é essa condição? Então, se você, assim como eu, também tem endometriose, quer saber mais sobre endometriose, foi até por isso que eu decidi trazer esse tipo de conteúdo aqui pro meu canal. Eu não queria trazer de serviço, mas eu sei o quanto que eu e outras mulheres também consomem o YouTube e o quanto que a gente pode ser uma rede de apoio umas para as outras. Se você gostou desse conteúdo, gostou desse vídeo, quer saber mais sobre endometriose, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal, dar um like pra mim, comentar qualquer coisa que seja aqui para que esse nosso vídeo chegue para mais pessoas. Eu quero muito que outras mulheres que estejam descobrindo a endometriose ou que suspeitem que tem endometriose procurem ajuda e saibam informação de qualidade. Mais uma vez lembrando, eu não sou médica, eu não sou da área, eu sou apenas uma pessoa que tem endometriose e que sabe a dificuldade e o medo que foi, principalmente pelo fato de eu não ser mãe ainda. Então, eu não tinha parado ainda para ser mãe. Eu lembro que quando eu descobri, eu não sabia ainda se eu tinha certeza que eu ia ser mãe, quando que eu ia ser mãe, e a endometriose me fez parar para refletir se realmente ser mãe era algo que não estava nos meus planos ou que não estava nos meus planos ainda. E foi depois de ter me formado, depois de me casar, tá, com toda a minha vida encaminhada, foi que eu percebi que sim, ser mãe estava nos meus planos e agora eu tinha descoberto uma doença crônica que talvez poderia impedir esse sonho. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, tá? Eu quero fazer aqui um vídeo para vocês sobre mapeamento e sobre ser tentante com endometriose. Então, se vocês quiserem ver esse tipo de conteúdo, deixa aqui nos meus comentários, fala aqui pra mim, me dá sugestões também, porque é claro, eu sei que você deve ter muitas dúvidas, assim como eu tinha também, e por já ter passado pelo mapeamento da endometriose, de ter entendido como funciona, de saber quais médicos procurar e a diferença que faz um acompanhamento médico adequado, de confiança e especialista no assunto, eu quero ajudar você a encontrar o mais rápido possível o caminho para poder viver uma vida saudável com a sua endometriose também. Então, obrigada pela companhia e eu te vejo no próximo vídeo.